Boa tarde, turminha. Segunda-feira, 19 de outubro. Vamos iniciar o dia de hoje com a aula de história, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês a página de história. Então, dia 19/10. História, páginas 244 e 245, tá bom? Vamos lá. História. Já vou compartilhar com vocês também a página, ok? 244. Ensinar como profissão. Então, em história, né, nós estamos aprendendo as profissões antigas, as profissões que surgiram, né, na atualidade, as profissões que já foram, né, estão extintas, né, que vocês também já sabem, já entenderam um pouquinho como que funcionava, né, essas profissões que estão extintas. Então, vamos lá. Todo mundo achou? Ensinar como profissão. Você sabia que toda profissão precisa de um professor? Então, olha só. Todo mundo, toda profissão, né, precisa passar pelas mãos do professor, certo? O professor que forma todas as outras profissões, né? Os médicos, nossa, ele é médico, mas quem ensinou ele a ser médico? Por onde que ele passou para ser médico? Ele passou por uma escola, onde tinha o que na escola? Professores. Então, os professores, eles formam todas as profissões, certo? Então, olha só, ou seja, para aprender algo novo, é necessário ter alguém que ensine, e essa pessoa é o professor. O professor, ou docente, né, como dizem, né, é a profissão de quem ensina ciência, ensina arte, ensina técnica ou outros conhecimentos. É uma das profissões mais antigas do mundo. Então, olha só, nós temos aqui, ó, um relevo esculpido em Roma há mais de 2000 anos. Olha só, ele retrata um professor e seus 3 alunos. Olha só, gente, que antigo, né? Para saber mais, você sabe por que o Dia do Professor ele é comemorado no dia 15 de outubro em nosso país? Olha só, uma curiosidade bem legal. Porque a educação pública no Brasil começou justamente no dia 15 de outubro de 1827. Dom Pedro I, ele elaborou um decreto que determinava que todas as cidades e vilas tivessem escolas primárias, né? Então, por isso, né, onde tudo começou, por isso que foi, né, decretado, comemorado o Dia do Professor no dia 15 de outubro, tá bom? Agora vamos lá. Vocês irão me entrevistar. Olha só. Na página 245, entreviste o seu professor e anote as informações abaixo. Então vamos lá. Lápis e borracha na mão. Eu vou compartilhar com vocês aqui na própria página mesmo, se dá para eu escrever. Ah, dá sim. Então, vocês vão me entrevistar, ok? As perguntas estão aí. Então, vamos lá. Meu nome. Qual é o meu nome? Quem sabe meu nome? Gisele. Gisele. Então, vamos lá. Gisele Santana, tá bom? Então, vamos lá. Página. Hã? Página. Página 245 de História. Então, vamos lá. O meu nome, Gisele Santana, certo? Tá acompanhando todo mundo? Ótimo. Depois vem a idade. Qual é a minha idade? 37 anos. 37, tá bom? Há quanto tempo é professor? Bom, gente,
Eu comecei a trabalhar como professora desde pequenininha, né? Eu estudava, né? Desde quando eu era mocinha, na verdade. Desde quando eu comecei a estudar para ser professora, eu já comecei a trabalhar também. Então, eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Eu tinha 15 anos, certo? Então, eu trabalho como professora há 22 anos. Ok? Então, vamos lá. Meu nome, Gisele Santana. Minha idade, 37 anos. Há quanto tempo é professor? 22 anos trabalhando como professora. Por que escolher essa profissão? Porque era um sonho, né? Era um sonho, eu gostava muito das minhas professoras e eu ficava com aquela coisa na minha cabeça, né? Aquele sonho de quando eu crescer também queria ser igual a elas, né? Então era um sonho, né, ser professora. Era um sonho que foi realizado, né? Depois, quando todo mundo acabar, dá um ok, tá bom? Para a gente poder continuar, tá? O porquê que eu escolhi ser professora? Eu escolhi ser professora porque era um sonho, né? Porque eu via minha professora, eu gostava muito da professora e acabei que querendo ser também professora, né? Então era um sonho que foi realizado. Agora, cite os aspectos positivos da profissão. Por que é legal ser professora, né? Por que é positivo ser professora? Porque é gratificante. O que é ser gratificante? É legal, né? Vocês, ó, muitas crianças chegam nas mãos do professor, não sabem ler, não sabem escrever no começo do ano, e quando chegar no final do ano, sabem ler, sabem escrever. Então, isso é muito gratificante, né, para o professor. O professor acompanhou todas aquelas etapas, né, da criança, né? E viu que o aluno foi, né, conseguiu realizar tudo aquilo que estava previsto, né? Ele conseguiu ler, ele conseguiu escrever, então é muito legal. Então, essa palavra é gratificante, né? Chama gratificante a palavra certa, né? Gratidão. Então, vamos lá. Cite os aspectos positivos da profissão. Então, quais são os aspectos? É muito gratificante, né? Então, eu já expliquei para vocês o significado do gratificante. É muito gratificante porque ela forma todas as profissões, né? Lembra que foi dito lá no texto que para você ser alguém, você tem que passar pelas mãos de um professor. Então, o professor, ele forma todas as profissões, né? Então, a minha profissão, ela forma todas as profissões. Então, é muito gratificante porque ela forma todas as profissões, ok? E quais são os aspectos negativos, né? O que é de ruim nessa profissão? O que é de ruim nessa profissão é que o professor ele não é valorizado, né? Vocês acompanham aí que às vezes muitos pais, muitos alunos, né? Muitos patrões também, né? Então, o que acontece? Eles não valorizam o profissional, né? Que esse profissional deveria ser o profissional mais bem valorizado, né? Do país, do mundo. Mas não é, gente. Então, isso é muito triste, né? Então, o aspecto negativo é a desvalorização do professor, né? O professor não é valorizado como deveria. Então, esse é um ponto negativo. Então, a desvalorização do professor. Certo? Continuando. Próxima questão aqui. A última questão. Quais características e habilidades deve ter um bom professor? Então, o que vocês acham, gente, que tem que ter um bom professor? O que um bom professor... Ele tem que saber cuidar de crianças, tem que ter muita paciência. Exatamente. Então, vamos lá, ó.
As características de um professor é ter dedicação, né? Para ser professor tem que se dedicar, né? Eu não posso chegar aqui e falar com vocês de qualquer jeito, eu tenho que planejar a minha aula, né? Eu tenho que me organizar. Então, o professor tem que ser organizado, tem que se dedicar à sua profissão. O professor, ele também tem que ter paciência, e ele sempre tem que estar em busca de conhecimento. Não é porque que eu já sou formada que eu já sei de tudo. Então, a todo momento, eu tenho que estar o quê? Em busca de novos conhecimentos, para poder transferir, para poder trocar com vocês, né? Então, vamos lá. Então, o professor ele tem que também se atualizar, ele também tem que estudar, tá bom? Então, vamos escrever aqui. O que um bom professor precisa ter, né? Ser, né? Então, vamos lá. Ser dedicado, certo? Vírgula. Ter paciência, né? O professor precisa ter paciência. O que mais o professor precisa ter? Buscar conhecimento. Buscar conhecimento é sempre estar estudando, né? Trazendo coisas novas para os alunos, né? Buscar conhecimento. Vamos colocar aqui. E ser organizado, né? Porque o professor não pode, nem consegue ensinar na bagunça e não se organizando, né? Entre outros, porque se a gente for aqui ficar falando sobre tudo que, né? As características do bom professor, nós não vamos sair daqui hoje, né? Então, entre outros, ponto. Então, ser dedicado, ter paciência, buscar conhecimento e ser organizado, entre outros. Não acaba por aqui, tá, gente? É uma ideia de algumas características que o professor deve ter, tá bom? Agora, vocês vão pegar o caderno de desenhos de vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma profissão muito antiga, né? Que vocês até têm certo medinho, né? Um certo receio. É a profissão do médico, né? Vocês já foram ao médico, né? Então, sempre quando aparece alguma coisinha, né? Ou vocês estão sentindo uma dor, ou vocês estão sentindo algum incômodo, os pais levam vocês até o médico, né? Um especialista, né? Então, os médicos, como que a gente pode explorar a profissão do médico? Porque cada médico tem a sua especialidade, não é? Então, olha só o que vocês vão fazer. Vocês vão desenhar pelo menos 4 silhuetas, né, de uma pessoa, e nós vamos identificar cada especialidade de um médico, né? Ou seja, tem um médico oftalmologista. Quem sabe qual é a especialidade de um oftalmologista? Quem já foi no oftalmologista? Quem usa óculos sabe. Qual é? Cuida da vista. Isso. Então, quando vocês desenharem o rostinho e a silhueta de uma pessoa, vocês vão colocar, oftalmologista. Então, vocês vão fazer a setinha. Qual é a especialidade de um oftalmologista? Então, são os olhos. O pediatra. Qual é a especialidade de um pediatra? Ele cuida da saúde das crianças. O dermatologista. Quem é um médico dermatologista? Quem sabe? O dermatologista, ele é um especialista em doenças de pele, doenças de cabelo, doenças de unha, de mucosas, né? Quando aparecem aquelas manchinhas de praia, nós temos que procurar quem? O dermatologista, não é? O que mais? Quem sabe mais algum especialista? Vamos lá. Cardiologista. O cardiologista, ele é especialista em quê? Em doenças do coração. Então, vamos lá. Vocês vão desenhar um caderno de desenho. Então, vocês vão colocar profissão médico, certo? Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês no Word. E vocês também vão escolher aí alguma modalidade, alguma especialidade, né? E vocês vão colocar a setinha na especialidade. Como eu disse, cardiologista.
Ele cuida do quê? Do coração. Oftalmologista, dos olhos. Então, vamos lá. Então, o que eu vou colocar no caderno de desenho? Vou colocar profissão antiga, né? Que é uma profissão muito antiga, a profissão do médico também, não é? Então, profissão... Profissão antiga. Que profissão antiga é essa? Do médico. Eu coloquei lá, profissão antiga, que é o médico. Eu vou desenhar, né, a silhueta. Desenhei. Quais são alguns especialistas? Assim não vamos resolver nada. Então, vamos lá. Eu posso citar o cardiologista, né, turma? Cardiologista. Cardiologista, ele é o quê? Ele cuida do especialista em doenças do coração. Vocês não precisam copiar o que eu estou escrevendo aqui, o especialista em quê? Por quê? Como vocês vão desenhar a silhueta, o que vai acontecer? Vocês vão colocar a setinha, só vão colocar aqui. Cardiologista é do coração, então vocês vão desenhar o coração e fazer a setinha. Então, o cardiologista, ele cuida do coração, certo? Depois tem quem? Eu posso colocar oftalmologista, né? Então, vamos lá. Oftalmologista. Então, eu já sei que o oftalmologista, ele faz o quê? Ele é especialista em quê? Nos olhos. Especialista dos olhos. Certo? Quem mais? Quem quer falar mais sobre algum especialista? Biomedicina, né? Então, vamos lá. Dermatologista. O dermatologista, ele é especialista em doenças de pele, né, gente? Doenças de pele, da unha, cabelo, né? Depois tem quem? Posso citar o pediatra, né? Que é o pesadelo das criancinhas, né? As criancinhas têm medo de tomar injeção, né? Então, tem o pediatra, que é especialista na saúde das crianças, né? Se vocês quiserem citar outros especialistas, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos lá, vamos recapitular os exemplos. Então, eu coloquei no meu caderno de desenho, profissão antiga. Que profissão que é essa? A profissão do médico. O médico tem várias especialidades. Então, uma delas, cardiologista. Quem é o cardiologista? Ele é especialista em doenças do coração. Entenderam o que é para fazer? Desenho a silhueta, eu vou fazer o coração, vou colocar a setinha e escrever cardiologista, ok? Beleza. Depois, eu não preciso escrever especialista em doenças do coração, porque eu já vou fazer o desenho do coração, né? Então, não preciso escrever isso, tá bom? Depois, segundo exemplo para vocês, o oftalmologista. Então, qual é a especialidade do oftalmologista? Dos olhos, né? Ele é especialista dos olhos. Então, não preciso também escrever especialista dos olhos, porque eu vou desenhar os olhos, vou fazer a seta, oftalmologista, ok? Terceiro exemplo, dermatologista. Quem é esse especialista?
ele é especialista em doenças de pele, de unha, de cabelo. Então, eu vou escolher unha, cabelo ou doenças de pele, vou fazer a setinha e escrever dermatologista, tá bom? E depois eu citei o pediatra. Quem é o pediatra? Vocês vão desenhar aí uma criancinha, porque o pediatra, ele é especialista na saúde das crianças, né? Mas claro que tem outras especialidades. Tem o ortopedista. Quem já foi aqui no ortopedista? Quem sabe quem é o ortopedista? Hein? Quem já torceu o pé aqui? Quando torce o pé, quebra alguma coisa, né? Quebra um braço, quebra a perna, né? Eu tenho que procurar qual especialista? Se eu cair a conexão. Eu tenho que procurar o ortopedista, não é? Então, vamos lá. Vocês podem escolher também outra especialidade, tá bom? Vamos lá. Então, combinado. Quem não conseguiu terminar agora, termina depois alguns detalhes, tá bom? Então, agora, turminha, nossa aula de história termina por aqui, né? Fizemos o livro, passamos para o caderno de desenho, falamos sobre a profissão antiga, que é a profissão do médico, e que ele tem várias especialidades, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, nós temos que saber qual é a especialidade, né, do médico. Eu não posso sentir qualquer coisa e procurar qualquer médico, né? Cada um na sua especialidade, ok? Então, agora, turma, nós vamos lá para a ficha de atividades, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Nós vamos fazer português agora. Então, olha só. Português na ficha, na página 21 e 22. Combinado? Vamos lá. 21 e 22 de português, ficha. Então, nós vamos usar ficha para português e ficha para matemática também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro no português, tá? Todo mundo já achou a página? Coloquem a data, dia 19/10, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui na ficha hoje? Nós vamos rever, né, o conteúdo lá do livro. Qual era o conteúdo mesmo, a última atividade que nós fizemos? Foi sobre substantivo concreto e substantivo abstrato. Então, olha só, nós temos 4 imagens aqui, certo? O coração, que significa o amor. Nós temos uma pessoa, a menina, né? Um telefone e um animal, um leão. Então, olha só o que diz o exercício. Pinte a seguir os desenhos que representam substantivos concretos. Então, olha só, segundo ano. Eu quero que vocês participem. O amor, ele é o substantivo o quê? Quem sabe o que é o amor? Abstrato. Abstrato. Então, eu posso pintar esse coração aqui nesse exercício? Não. Não. Eu só posso pintar os substantivos concretos. A pessoa que está aqui, ela é um substantivo concreto ou abstrato, segundo ano? Concreto. Concreto, isso mesmo. Então, eu posso pintar? Posso. O telefone, ele é classificado como substantivo abstrato ou concreto? Abstrato. Telefone, eu consigo pegar o telefone, eu falo no telefone, eu vejo o telefone. Então, ele é um substantivo concreto. Posso pintar o telefone? Posso também, tá bom? E por último, o animal aqui, o leão. Como que é o leão? Ele é substantivo abstrato ou concreto? Concreto. Concreto. Então, eu posso pintar o leão? Posso. Eu posso pintar 3 figuras daqui. A menina, o telefone e o leão. Lembrando que eu não posso pintar o coração, porque o amor, ele é um substantivo abstrato, tá bom? Então, bora lá, pintando aí as 3 figuras, tá bom? Com capricho. Tô de olho aqui, tá bom? Próxima página. Então, já pintamos, né?
as 3 figuras que representam o substantivo concreto. Próxima página, exercício 2. No exercício 2, complete as frases a seguir com alguns dos substantivos abstratos do quadro abaixo. Então, olha só, nós temos aqui as seguintes palavras: adoração, agradecimento, alegria, amizade, amor, aplicação, atenção, beleza, bondade, calor, casamento, desprezo, doçura, dor, encontro, esforço, firmeza, força, fraqueza, frio, largura, ódio, riqueza e sabedoria. Todas essas palavras são substantivos abstratos, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher as frases vocês vão escolher algumas palavrinhas do quadro, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui 4 frases, certo? A, B, C e D. Então, professora, mas não cabe todas as palavras aqui. Realmente, não cabe. Mas nós vamos escolher palavras, o quê? Que fazem sentido com a frase, tá bom? Então, vamos lá. Está fazendo muito... Sol. Tem sol aqui nas palavras? Calor, na verdade. Calor. Isso, então você pode colocar calor, você pode colocar frio, tá bom? Você vai escolher palavras que fazem sentido com a frase. Então, vamos lá. Está fazendo muito? Então, quem quiser escolher calor, escreva calor. Já risca essa palavrinha lá no quadro. Quem quiser escrever frio, coloca o frio e risca a palavrinha frio lá no quadro, tá bom? Depois o B. Ana tem muita o quê em seu coração? O que a Ana tem no seu coração? Força. Tem Bondade. Bondade. Muita bondade. Muito bem, eu posso colocar bondade. Eu posso colocar doçura, né? Ana tem muita doçura no seu coração. Ana tem muita bondade em seu coração. Muito bem. Então, escolham palavras que façam sentido, tá bom? Exercício C. C. Ao quê? De todos me deixa mais feliz. O que de todos me deixa mais feliz? Ao quê? Alegria. Alegria, muito bem. Então, eu posso colocar aqui. A alegria de todos me deixa mais feliz. Ótimo. Agora, a última frase. O Brasil é um país de muita... Beleza. Força. Beleza, muita riqueza, né? Então, eu posso escolher beleza, riqueza, tá bom? Fiquem à vontade aí. Mas as palavrinhas, elas têm que estar fazendo sentido e elas têm que estar o quê? No quadro. Eu não posso inventar uma palavra que não esteja no quadro, tá bom? Prontinho? Terminei. Ótimo. Agora, exercício 3. No exercício 3, tem uma palavrinha em cada frase destacada. Então, eu tenho que classificar, escrevendo se ela é substantivo concreto ou se ela é substantivo abstrato, tá bom? Então, eu vou ler com vocês, nós já vamos resolver, tá bom? Escreva se a palavra em destaque é um substantivo concreto ou abstrato. Então, vamos lá. Primeira frase. Frase A. Ana é uma bailarina calma. Qual é a palavra destacada aqui? Bailarina. Então, bailarina, ela é o quê? Substantivo concreto ou substantivo abstrato? Concreto. Concreto. Então, escrevam aí. Concreto. Substantivo concreto, ok? Depois o B.
O B. Alex tem muita força. Então, a palavra que está destacada na frase B é força. Força é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato, segundo ano? Concreto. Força é concreto? Abstrato. Abstrato. Abstrato, muito bem. Então, coloquem aí. Força é um substantivo abstrato. Lembrando, o bi, ele não tem o i, tá bom? O i não existe na palavra abstrato, é o B mudo. Então, já coloco o B, já faço o S, tá bom? Certinho? Depois o C. A menina abriu a porta. Porta é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato, turma? Concreto. Concreto, né? Muito bem. Então, porta, substantivo concreto. Estou com Última frase do exercício. Estou com preguiça. A preguiça, eu posso classificar ela como um substantivo concreto ou um substantivo abstrato, hein? Abstrato. abstrato. Abstrato, muito bem, segundo ano. Então, vamos lá. Como é que ficou? O A, bailarina, é um substantivo concreto, certo? Letrinha A. Letrinha B, força. Força, substantivo abstrato, certo? C, porta. Porta, substantivo concreto. E por último, D, preguiça. Preguiça é um substantivo abstrato, ok? Muito bem. Agora, ainda vamos continuar na ficha, certo? Só que agora nós vamos para a próxima aula, a aula de matemática, turma. E nossa última aula do dia, tá bom? Então, vamos lá. Matemática, página 65, na ficha de atividades, tá bom? Então, coloquem aí, página 65 de matemática, tá bom? Na ficha. Ainda, né, estamos no conteúdo de gráficos e tabelas, né, que é uma atividade muito gostosa de fazer, né, gente? Eu, particularmente, eu adoro essas atividades de gráfico e tabelas, certo? Então, dando continuidade a esse conteúdo, vamos lá. Página 65, já colocaram a data, né? Então, vamos lá. 1. Veja a explicação da professora. Então, tem uma professora aqui na imagem, certo? E ela está explicando alguma coisa. Deixa eu ler para vocês o que está escrito no balão. Nos gráficos de barras ou de colunas, quando os números são muito grandes, os retângulos podem representar mais de uma unidade. Então, olha só. Lembra? Quando vocês pintam referente a uma unidade, vocês pintaram um quadradinho, não foi? Um quadradinho representava o número 1. Se vocês separarem aqui nesse gráfico, eles estão em forma de retângulo. Então, o retângulo é maior do que um quadrado, concorda? Ele é 2 vezes o quadrado. Então, sendo 2 vezes o quadrado, ele tem um valor maior também. Então, aqui no retângulo não vale o número 1. Ele vale o número 2, tá bom? Então, observem, quando se referir a um retângulo, eu estou me referindo ao número 2, a duas coisas. Então, vou contar de 2 em 2, tá bom? Não vou contar de 1 em 1, vou contar 2 em 2, tá certo? Então, quando perguntar, tem quantos ursinhos de pelúcia? Eu não vou contar 1, 2, 3, 4, 5, eu vou contar 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, tá bom? Porque o retângulo, ele vale 2, ok? Então, observe o gráfico abaixo. Ele representa a quantidade de brinquedos arrecadados para uma campanha feita pela escola Criança Feliz. Então, tem aqui vários tipos de brinquedos, ó. Nós temos um carrinho, nós temos pelúcia, né, que é o ursinho de pelúcia.
nós temos bola e temos também aqui como é que chama esse brinquedo, gente? Um instrumento musical. Um instrumento musical. Então, olha só, tá dizendo aqui na legenda do lado, se vocês verificarem, que o retângulo, ele equivale a 2 brinquedos. Então, eu vou contar de 2 em 2. E não de 1 em 1, como vocês fizeram as atividades dos quadradinhos. Tá bom? Então, vamos lá, as perguntas sobre o gráfico. Virou. Quantos bichinhos de pelúcia foram arrecadados? Então, vamos lá voltar no gráfico. Quantos bichinhos de pelúcias foram arrecadados? Contando 2 em 2, tá? Então, 2, 4... Já foi 10. Quanto? 10. Não, o ursinho de pelúcia. Conta 2 em 2. 12. 18. 18, muito bem. Então, coloquem lá. Quantos bichinhos de pelúcia foram arrecadados? 18. Coloca aí o número 18. B. Qual foi o tipo de brinquedo que menos foi arrecadado? Qual foi o brinquedo? A bola. Bola. Muito bem. Então, escrevam aí no B. Bola. Agora, vamos para o C, gente. No C, quantos caminhõezinhos foram arrecadados a mais que a bola? Então, vamos lá. Caminhões e bola. Quantos caminhões a mais foi arrecadado mais do que a bola? Quantos? 12. 2, né? 2. Então, coloquem aí o número 2. D. Quantos instrumentos musicais foram arrecadados a menos que os ursinhos? Então, vamos lá. Instrumentos musicais e os ursinhos. Quanto a menos foram arrecadados os instrumentos musicais? Quanto? 2. 2 também. Muito bem. Parabéns. Então, coloquem aí 2. Agora, uma missão bem difícil, hein, turma? Quantos brinquedos foram arrecadados ao todo? Então, você vai contar 2 em 2 em todos os retângulos que estão pintadinhos, tá bom? Lembrando que é para contar de 2 em 2, tá bom? Vamos lá, contem aí para poder falar a quantidade. Vamos ver quem vai ganhar. Muito bem. Ao todo são 60 brinquedos. Acertaram, ó. Muito bem. Contaram 2 em 2, né? Muito bem. Agora o F. Um retângulo pintado, ele representa 2 brinquedos, né? Lembra que eu falei? Que ele é maior, então ele equivale a 2 quadradinhos. 2 quadradinhos, né? Um quadradinho é 1, 2 equivale a ficar um retângulo, certo? Então, faça o desenho que representaria um brinquedo. Então, ó, nós temos aqui um retângulo que equivale a 2 brinquedos. Como que eu vou representar um brinquedo? Eu tenho que fazer o que nesse outro retângulo? Eu tenho que pintar a metade, né? Então, vocês vão pintar a metade do retângulo. Por quê? A metade do retângulo equivale a um brinquedo. A outra metade é mais um, que ficariam 2, certo? Então, como você representaria um brinquedo? Então, você vai pintar a metade de um retângulo, ok? Então, vamos lá. Terminei. Ótimo. Então, você pintou a metade do retângulo. Perfeito. Que equivale a um brinquedo. O retângulo completo são 2 brinquedos, tá bom? Agora, vamos para a G. Gente, a G é o seguinte. Vocês vão construir
uma tabela. Lembra da tabela? O que é uma tabela? Ó, se vocês olharem para a página do lado, vocês estão vendo, ó, tá vendo a tabela? Vocês vão fazer igualzinho aqui, tá bom? Como que vocês vão fazer? Vocês vão escrever brinquedos, né? Porque são brinquedos arrecadados, né? Então, quais são os brinquedos? Quais são os brinquedos aqui da tabela de você, do gráfico de vocês? Então, quais são os brinquedos? Caminhão, ursinho, bola e instrumento musical, tá bom? Então, vocês vão ter que colocar o nome, faz 4 linhas, né? Um para cada brinquedo. Então, você vai colocar de um lado os brinquedos e do outro lado a quantidade, né? Então, brinquedos. Quem são os brinquedos que eu falei agora para vocês? Caminhão. Então, eu vou colocar de um lado da linha caminhão, do outro lado eu vou colocar a quantidade. Quantos caminhões tem mesmo de acordo com o gráfico? Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu vou colocar do lado 14 e de um lado o caminhão, né? O nome do brinquedo e do outro lado a quantidade do brinquedo arrecadado. Depois eu tenho a pelúcia, né? O ursinho de pelúcia. Qual é o ursinho de pelúcia? 18. Então, 18. Então, eu vou escrever embaixo do caminhão ursinho de pelúcia e do outro lado a quantidade que foi arrecadada, que é o 18, tá bom? Pronto. Próximo. Qual é o próximo brinquedo? Bola. Então, eu vou escrever embaixo do ursinho de pelúcia bola e do outro lado a quantidade. Qual é a quantidade da bola? 12. 12. Então, vou colocar de um lado bola e do outro escrever 12, que foi a quantidade que foi arrecadada, certo? E por último, eu tenho um instrumento musical. Então, eu vou escrever embaixo da bola instrumento musical. Quanto que foi arrecadado de instrumento musical? Conta aí, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, não é? Então, vou escrever de um lado instrumento musical e do outro lado a quantidade, que é 16, tá bom? Então, façam aí. Quem quiser fazer com linhas, faz com linha. Quem quiser escrever direto, escreve direto. Só divide a tabela, tá bom? De um lado o nome dos brinquedos e do outro lado a quantidade. Ok, turminha? Então, vamos lá, mãos à obra. Para vocês não terem dúvidas, eu vou fazer com vocês aqui a tabelinha, tá bom? Vamos fazer juntos, ok? Então, deixa eu apagar esse aqui para a gente fazer junto. Então, vamos montar a nossa tabela aqui. Lembrando que eu só posso montar a tabela, né, de acordo com o gráfico. Então, eu tenho que fazer, eu não posso inventar. Eu tenho que olhar no gráfico e fazer de acordo com o gráfico, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu vou escrever, faz de conta que eu estou no primeiro lado, tá bom? Então, vamos lá. Caminhão. Tá. Caminhão. Quantos caminhõezinhos tem mesmo, que eu já esqueci? 16. Vocês vão fazer o traço aqui no meio, tá bom? Para fazer a divisão, tá? Depois do caminhão, vem o ursinho. Quantos ursinhos tem mesmo segundo ano? Vamos contar 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Então, vou montar minha tabela aqui, escrevendo 18. Depois, qual o próximo brinquedo? Bola. Escrevi a bola. Quantas bolas tem de acordo com o gráfico? Então, vou contar 2 em 2 lá, lembra? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bolas tem 12. O último brinquedo, que é um instrumento musical. Olha só. Verifiquem a escrita de vocês, para ver se vocês não escreveram errado, tá bom? Instrumento musical.
Quantos instrumentos musical tem mesmo? Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. É isso que é para fazer. Isso aqui se chama uma tabela, né? Você vai dividir ao meio, de um lado os brinquedos, do outro lado a quantidade, tá bom? Verifiquem se vocês fizeram certinho as quantidades, se vocês não, por engano, vocês não escreveram errado alguma palavrinha, tá bom? Ó, instrumento, INS, não é instrumento, é INS, tá bom? Então, verifiquem. Tá bom, gente? Tia. Então, turminha, quem já criou a sua tabela, quem já construiu a tabela, quem já conferiu se está tudo certinho, tá bom? A nossa aula de matemática termina por aqui, tá bom? Nossa aula também. Então, até amanhã. Beijos. Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau.